Connosco em estúdios está José Félix, da APAV. Muito boa tarde. Boa tarde. Estes dados, sendo que são divulgados pela própria Procuradoria-Geral da República, no caso distrital de Lisboa, são inquéritos, vêm ao encontro daquilo que o Procurador-Geral da República definiu em janeiro como um crime prioritário, ao lado da violência nas escolas, a violência sobre idosos. É já um resultado dessa aposta? Pensamos que sim, e é um resultado muito positivo. De facto, trata-se de um problema que, quanto mais for conhecido, mais poderá ser combatido. E nós só podemos conhecer estes problemas, os problemas desta natureza tão íntima, através da denúncia, através do conhecimento do que se passa na vida das pessoas. Portanto, é sem dúvida um dado muito positivo e que estamos à espera que cresça. Não no sentido em que está a crescer a violência, mas que está a crescer o seu conhecimento, a sua denúncia, o seu combate. Porque é um crime, a violência doméstica é já por si um crime extremamente encoberto, porque mexe com as relações afetivas, mexe com muitas coisas, dependências económicas e tudo mais. No caso concreto de idosos, ainda é mais gritante esse encobrimento? Gritante é sempre, em todas as circunstâncias, em todas as... Mas é mais expressiva, é isso que eu pretendo saber. É talvez mais desconhecido. Nós não podemos medir a gravidade da violência doméstica entre mulheres, crianças e pessoas idosas. A violência doméstica é um crime que é sempre grave. O que se passa nas pessoas idosas é que nós não temos, de facto, muito conhecimento do que se está a passar. Sabemos que existe, sabemos até que temos números crescentes. Portanto, de 2000 a 2007, a APAV registrou cerca de 3.500 casos de pessoas idosas vítimas de crime e, portanto, sabemos que há um crescendo. Mas acreditamos também que é uma ponta do iceberg. Portanto, que não é um número expressivo, não é um número revelador do que, na verdade, temos por diante. O que é que continua a atrasar as vítimas? O desconhecimento dos seus direitos. Dos instrumentos também que os possam apoiar? Sim, das estruturas sociais que existem. Por outro lado, a própria natureza da violência doméstica, que implica sentimentos tão corrosivos como o medo, a insegurança, a ambiguidade dos afetos, a dependência económica, a própria situação de saúde, fragilidade física e psicológica das pessoas idosas. Enfim, toda uma multiplicidade de fatores que, dependendo de caso para caso, vão influenciar uma durabilidade daquela situação. Aqui continuamos a falar das mulheres como principais vítimas. No caso destas mulheres, será obviamente complicado fazer uma denúncia em relação ao companheiro ou ao marido. Em relação aos filhos, ainda será mais complicado, porque, não sei, deverá ser sensível até por uma questão de vergonha. Quais são os sentimentos que reinam aí? O que se passa muito, a percepção que temos é que as vítimas idosas que têm os seus agressores, cujos filhos são os seus agressores, estão numa situação de dependência económica, afetiva, de prestação de cuidados desses mesmos filhos. E pesa mais, portanto, ficam numa situação bastante difícil. Por outro lado, a sua idade e o seu projeto de vida não facilitam muito o empreendimento de uma vida diferente ou a perspectivação de um futuro diferente. E que tipo de violência, não sei se pode dividir desta forma, sendo que nos casos em que o agressor é o marido ou o companheiro, é uma violência física e no caso dos filhos será negligência, violência psicológica ou estou errada? Não dispomos de dados. É possível que haja nuances entre uma e outra. Mas dos casos que chegam à APAV, daquilo que houve... Não, o que nós temos percepção é que a violência doméstica é toda ela... pode ser dividida ou compreendida em várias dimensões, independentemente de ser praticada contra pessoas idosas, de ser praticada contra mulheres, contra crianças, independentemente de ser praticada contra homens ou mulheres. É uma violência física, uma violência psicológica, uma violência económica, também violência sexual e negligência. Portanto, temos estas várias dimensões da violência doméstica. Nas pessoas idosas vamos encontrar estas dimensões, inclusivamente a da violência sexual, que é algo que as pessoas geralmente não pensam, mas que também está presente. Em relação aos casos que se ouvem de idosos que são abandonados no hospital, basicamente, e quando já têm alta, os familiares preferem que se mantenham no hospital
porque dará menos trabalho e menos custos, digo eu. É uma situação de negligência. Também é um problema do qual nós temos conhecimento, mas que temos pouco conhecimento. Urge saber verdadeiramente a face, em termos inclusivamente quantitativos, desse problema. Ele existe, é relatado por profissionais dos serviços de saúde, é relatado pelas próprias vítimas, é relatado por outros familiares, por vizinhos, por conhecidos. Mas é comunicado como no caso das crianças, em que tem havido uma aposta muito forte e em que é comunicado logo às comissões de proteção de crianças em risco. Também há um paralelo para os idosos ou ainda há um caminho a percorrer? Refere-se à criação de estruturas ou à comunicação, a essa articulação? Eu penso que não. As pessoas no geral, os cidadãos, estão muito sensíveis neste momento histórico, depois de anos a falar do problema, estão muito sensíveis à questão das crianças. Estão também cada vez mais sensíveis à questão das mulheres. Em relação às pessoas idosas, só há pouco tempo é que começámos a falar deste problema. Em relação à violência doméstica, especificamente contra as pessoas idosas, também é recente. Portanto, estamos num momento histórico em que também é cedo para falarmos ainda em termos de números. Mas temos a esperança e acreditamos que os cidadãos estão cada vez mais intrusivos ao nível daquilo que se passa na sua vizinhança, na sua vida próxima, denunciando e preocupando-se com a situação dos seus vizinhos e dos seus conhecidos, as pessoas idosas que são vítimas. Também os lares, casos de negligência em lares, instituições... Negligência e violência também. E violência também. O facto de, volta e meia até nós darmos notícias de lares que são fechados, que há mais fiscalização, isso está de facto a acontecer? Existe um olho mais atento para o que se passa nessas instituições? Não sei, a percepção que temos é que existem ainda muitas situações ilegais e clandestinas. Eu penso que esse é um terreno muito sério a explorar, portanto, um campo de intervenção por excelência que deve ser uma aposta nos tempos futuros, tempos presentes e, sobretudo, nos futuros. Temos uma população cada vez mais envelhecida, famílias que não conseguem dar resposta, mesmo que tenham qualidade em termos afetivos, em termos relacionais, portanto, que não tenham violência doméstica, que não têm capacidade económica e mesmo em termos de organização de espaço e de tempo para receber e para acolher para cuidar dos seus elementos mais idosos. E, portanto, os equipamentos, se calhar, têm mesmo que ser uma resposta de qualidade às pessoas idosas. E se temos uma população cada vez mais envelhecida, esses equipamentos não são de qualidade e ainda por cima albergam e facilitam estas situações de violência, então temos um problema muito sério no presente e no futuro próximo. E assim, em termos de resposta imediata, há uma linha de apoio que continua a funcionar? Sim. Quer esclarecer às pessoas de que forma é que podem fazer as denúncias na APAV? Na APAV as pessoas podem entrar em contacto com a APAV através dos gabinetes de apoio à vítima, que estão presentes em várias cidades do país. Podem fazê-lo também ou por telefone ou presencialmente, ou mesmo por escrito. Temos também um crescendo de pedidos por escrito ao nível de correio eletrónico. E depois nós desenvolvemos um processo de apoio na medida do possível, sempre respeitando a liberdade, os direitos e a decisão da pessoa idosa que está em causa. Procuramos, sobretudo, colaborar com as instituições da comunidade local, com a família, quando assim se considera adequado, e desenvolvemos esse processo de apoio. Muito bem, José Félix. Muito obrigada por estar aqui na RTP. Muito boa tarde.